Fala meus amigos, beleza? Nerd, hoje estão trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. E esse vídeo é pra você que curte Tokyo Ghoul, seja um mangá, ou você que assistiu anime, ou até pra você que curte mangás de terror com histórias perturbadoras. Porque nesse vídeo especial de Halloween eu vou trazer o capítulo mais perturbador de Tokyo Ghoul Re, que é o capítulo protagonizado por Toru Mutsuki, uma das personagens mais complexas do mangá e prejudicadas pra caramba no anime, velho. Bem galera, antes de continuar eu queria dar um aviso pra vocês aqui. Esse capítulo ele tem cenas ultra violentas ali de assassinatos, diversos tipos de mutilação e coisas até piores. Então, se você não curte esse tipo de coisa, fica longe desse vídeo, cara, e pula pra um outro aqui do canal, mas não sai do canal não, beleza? Agora, bora continuar. O capítulo mais perturbador de Tokyo Ghoul Re é o capítulo 79, intitulado Devore. E é nesse capítulo que é revelado pra gente o passado violento e trágico de Toru Mutsuki, e isso explica por que ela se tornou o tipo de pessoa que é hoje. Além disso, nesse capítulo a gente tem um momento que eu considero o mais perturbador de todo o mangá de Tokyo Ghoul. E pra completar, nós também temos uma transformação aí da personagem Toru Mutsuki, que daqui pra frente ela se torna uma pessoa totalmente diferente, cara. Então pra começar, eu vou falar rapidinho aqui como terminou o capítulo 78, só pra gente dar uma contextualizada. No final do capítulo 78, a gente tem algumas reflexões ali de Toru Mutsuki que dá a entender que ela tá começando a tentar compreender por que Torso é daquela forma. E foi nesse capítulo também que a gente teve um flashback que mostra por que Torso é o Torso que a gente conhece hoje. Ele também teve um passado muito trágico e no finalzinho do capítulo 78 ali, ele se prepara para levar Toru Mutsuki para algum lugar. E agora chegando no capítulo 79, a gente vê que o Torso, ele já tá com a Toru ali nos braços, ele pretende de fato levá-la para algum lugar e ainda não é revelado qual é esse lugar. Ela fica até se perguntando o que é que ele tá fazendo, para onde que tá levando ela. E lembrando de uma coisa aqui, galera, nesse ponto da história, a Toru Mutsuki já tinha sofrido várias torturas ali por Torso, tanto que ela no momento se encontra sem os braços e sem as pernas, então ela não tem muito a fazer. Obviamente a Toru ela fica desesperada porque ela não sabe para onde é que o Torso tá levando ela, e ela chega a desconfiar que ele tá pretendendo levar ela para algum lugar para poder acabar com a vida dela de uma vez por todas. Tanto que a gente tem uma cena ali onde mostra bem aproximado um estojo do Torso, né, que tá na cintura do Torso, que tem algumas tesouras, então dá a entender que ele vai levar ela para algum lugar para continuar a tortura até que de fato ele acabe matando ela. E nesse desespero ela tenta se mexer ali e fica perguntando para onde é que tá indo, e aí o Torso, ele bem nervoso, ele acaba jogando ela no chão, cara, e batendo a cabeça dela com força ali, que acaba voando muito sangue. É nesse momento também que a Toru diz uma coisa muito curiosa. Ela fala: eu sou idiota por ter pensado que eu poderia entender esse cara. O que é que isso significa? Desde o capítulo 78, quando a gente vê o flashback ali do Torso, né, a Toru, ela escutou toda a história e nesse momento ela chegou a pensar que poderia entender ele de fato. Ela estava tentando simpatizar com ele de alguma forma porque o passado dele foi muito trágico, então ela estava tentando compreender a situação dele e entender por que ele tinha se tornado aquele tipo de pessoa, aquele cara tão psicopata ali. Ou seja, a gente tem indícios aqui do autor que a Toru ela estava começando a apresentar comportamentos de quem tem síndrome de Estocolmo. Agora voltando para o capítulo, a pancada que a Toru tomou na cabeça foi tão forte que ela acaba desmaiando, cara, e é a partir daqui que a coisa começa a ficar muito violenta. A gente tem um flashback da Toru onde é mostrado o passado dela, e nesse passado ela tinha apenas 12 anos de idade, cara. E enquanto ela tá desmaiando, ela ainda tá dizendo algumas coisas ali. Ela tá dizendo isso mesmo, assassinato é assassinato, porque nesse momento ela acabou desistindo de viver. Ela sabia que não tinha nada o que fazer, então ela aceitou a própria morte, porque ela não tinha pra onde ir, não tinha ninguém naquele momento pra salvar ela. Isso é muito desesperador. Mas voltando pro flashback dela, a coisa já começa realmente bem violenta, bem brutal, porque a gente vê uma Toru de 12 anos de idade assassinando a própria família a machadadas, cara, machadadas violentas. E enquanto isso, a Toru sorri. Eu preciso fazer um comentário aqui sobre a arte nesse momento, porque eu sou muito fã do trabalho de Suishida, eu gosto muito dos desenhos dele, eu acho ele um artista incrível, além de ser um mangaka incrível também. E nesse momento, cara, eu acho que o autor caprichou muito porque ele quis passar aquele alto teor de violência, aquela violência brutal nos traços, e ele não poupou detalhes pra isso, porque a gente vê mesmo ali, cara, os pedaços dos pais da Toru ali, da família, a gente tem perna em um lugar, tem pedaço de um corpo em outro lugar, e nesse
momento, cara, ela não para. Assim que ela termina de assassinar uma pessoa, ela vai pra cima da outra, e durante esse flashback a gente tem uma imagem da Toro como se ela estivesse acompanhando tudo aquilo, como se ela não estivesse entendendo o que está acontecendo, tanto que ela chega ao ponto de perguntar: essa sou eu? E dando continuidade à carnificina, a gente tem uma cena onde é mostrado, na verdade nesse momento não é mostrado, a gente mais ouve os sons de Toro estraçalhando ali mais um membro da sua família. Esse momento também é muito pesado, cara, porque embora a gente não veja a ação propriamente dita, mas é mostrado muito sangue espirrando e tem também as onomatopeias, os sons ali. E durante esse processo, a gente tem mais uma cena da Toro ali tentando entender toda a situação e mentindo pra si mesma, como se ela não soubesse o que está acontecendo, e mais uma vez ela desesperadamente diz que não foi ela, que não foi ela. Tem mais uma cena nessa página mostrando o jornal com o título Família Brutalmente Assassinada. Na próxima página a gente tem uma imagem que pra mim é uma das mais impactantes, uma das mais pesadas desse capítulo, porque a gente tem uma Toro de 12 anos ali, cara, toda suja de sangue, sangue no corpo todo, nas roupas, e ela tá tão desesperada que ela aperta a camisa contra si mesma, e a expressão dela é de total desespero e insanidade. E lá no fundo a gente tem umas partes dos corpos da família dela. Durante esse momento de desespero, ela tenta fazer de tudo para acreditar que não foi ela que fez aquilo, e ela diz: um gol matou eles. E em meio a todo esse desespero e loucura, ela faz de tudo para acreditar que não foi ela que acabou de cometer aquele ato monstruoso. Tanto que ela diz que foi um gol que matou eles. Ou seja, a questão da mentira, cara, sempre teve muito presente nessa personagem Toro. Ela sempre acabou inventando mentiras para si própria, para tentar fazer acreditar que ela não foi culpada de alguma coisa. E é nesse capítulo que isso é mais enfatizado pelo autor, mas sempre teve algumas pistas aqui e ali nas entrelinhas, dando que a Toro, ela é o tipo de personagem que tem um conflito muito forte com ela mesma, e é por isso que ela fica sempre utilizando esse tipo de artifício, mentindo para si própria, para tentar aliviar o peso da culpa que ela tem pelas coisas horríveis que ela já fez no passado. Ainda nessa página a gente tem um background ali com vários rabiscos feitos pelo autor e a palavra bem destacada: mentirosa. Na próxima página a gente tem uma Toro desolada ali numa sala, sozinha, chamando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, e do lado de fora tem duas pessoas comentando ali sobre a situação da Toro, onde um deles diz que ela não vai falar nada. Ele ainda fala ali que, de fato, ela esqueceu que foi ela mesma que fez aquilo tudo ali. E logo em seguida é mostrado a Toro no momento que ela estava sendo treinada ali no CCG, e é revelado pra gente uma coisa incrível, cara. Os gatos que eram assassinados lá no CCG, que todo mundo ali acreditava que era o Suzuya, na verdade não era o Suzuya. Ele levou toda a culpa por isso, mas na verdade quem fazia isso era a Toro. Ela torturava os pobres bichinhos, cara, e além disso ela arrancava a língua de cada um deles e guardava num pote, como se fosse uma lembrança, como se fosse um tesouro, alguma coisa assim. Então esse flashback, ele diz muito sobre a Toro, porque a gente vê que essa personalidade distorcida dela acompanhou ela desde a infância até a fase adulta. Ou seja, ela fez aquilo que fez com os pais, ela teve uma criação horrível, os pais foram negligentes com ela, ela sofreu abuso físico e além disso sofreu abuso sexual também, e esse com certeza foram os gatilhos para poder ela fazer o que ela fez. E durante o processo, na medida que ela foi crescendo, ela foi demonstrando esse comportamento psicótico dela, não apenas em pessoas, mas até em animais. E um outro personagem que também foi responsável por essa personalidade psicótica da Toro foi o Tokage, né? Vocês lembram dele lá do CCG, aquele cara com o rosto deformado? Então tem uma cena ali no CCG que a Toro, ela tá torturando um gato, e aí o Tokage dá um flagra nela, cara. Ela fica ali pensando o que ele ia fazer, mas na verdade ele acaba apoiando aquilo, porque ele também é um cara psicopata, a gente sabe disso, ele é louco por tortura, tanto que ele ainda dá dicas para ter cuidado com as partes gordurosas do animal quando ela for cortar ele, e diz que quando for cortar a língua para ter cuidado, porque a língua é um lugar muito gorduroso, e ele ainda diz para usar a faca dele, ele ainda fala: ela corta bem. E o impressionante é como ele fala todas essas coisas monstruosas com uma naturalidade como de uma pessoa que tá indo pro supermercado. Aquele comportamento típico de um psicopata mesmo, que é fanático por torturar as pessoas, né? E esse comportamento violento de Mutsuki, ele se intensificou tanto que as pessoas começaram a desconfiar dela. Tem dois colegas ali dela no CCG que ainda fala que foi ela que matou aquele gato, e mais uma vez a gente vê aqui a presença da mentira na vida de Toro Mutsuki. Isso significa que a Toro, ela sempre usou a mentira como ferramenta, não apenas para enganar outras pessoas, mas para enganar a si própria. Ela sempre está mentindo para si mesma, e ela mente com tanta intensidade que aquele tipo de mentira para ela acaba se tornando uma verdade. Então, não foi ela que matou os próprios pais, não foi ela que fez aquelas coisas horríveis com os gatos lá no CCG. Por isso que durante esse flashback a gente tem uma imagem ali da Toro presenciando tudo aquilo que aconteceu com ela,
dela, e ela fica se perguntando o que é aquilo, o que é que tá acontecendo, quem são essas pessoas, aquela ali sou eu, como se ela nunca tivesse vivido aquilo. Então isso mostra que aquela pancada que ela tomou foi uma espécie de gatilho para fazer com que ela tivesse ali um episódio de apagão e ela tivesse de volta aquelas memórias que por muito tempo ela já tinha esquecido. Na página seguinte, a gente vê ainda uma outra cena onde depois que os caras ficam brigando com ela, acusando ela de ter matado os gatos e de ter matado os próprios pais, ela sai correndo pra floresta e aí ela desenterra um pote lá onde tá cheio de línguas de gato, cara. E olha só que coisa absurda. Enquanto ela tá segurando esse pote e desesperadamente chorando, ela fala pra si mesma, não foi eu que matei aquele gato. Na página seguinte a gente tem uma outra grande revelação aqui, porque vocês lembram que durante aquele arco do leilão teve vítimas ali do lado dos investigadores? Um dos investigadores apareceu morto ali no leilão, mas não foi revelado pra gente quem tinha matado aquele cara. E aí ficou aquela coisa meio que entendido ali que os Ghouls é que tinham matado aquele investigador, mas na verdade foi a própria Toru Mutsuki que assassinou esse cara, velho. Depois disso a gente vê a imagem da Toru como se ela estivesse dentro de sua própria consciência e ela fica totalmente perdida até que chega um momento onde ela de fato entende o que é que tá acontecendo e ela afirma pra si mesma que foi ela que matou a família dela, foi ela que matou o gato e além disso ela fez tudo isso com um sorriso no rosto. Ela diz que ela é grotesca, ela diz que ela é nojenta, ela diz que comeu pra ficar viva e ela se assume como uma criminosa e que nem sequer merece viver. Depois disso ela repete pra si mesma várias vezes a palavra nojenta, nojenta, nojenta enquanto ela tá caindo. Agora claro que esse caindo é uma forma simbólica porque a gente sabe que essa é uma Toru que é uma imagem projetada pela sua própria consciência. Na página seguinte ela enfatiza para si própria que ela é grotesca e que além disso ela não deveria ter permissão para viver. E ela vai apenas deixar o torso matar ela, só que na hora que ela acorda, sem perceber, ela já tá de pé, ela tá chorando, os cabelos estão brancos e um pouco mais longos e a roupa dela tá totalmente suja de sangue ali, cara. Para completar, ela já regenerou tanto os braços quanto as pernas e a pior parte dessa cena é que ela tá segurando um braço na sua mão direita. E ainda sem entender o que é que tá acontecendo, ela fica se questionando até que ela olha para o braço que ela tá segurando e ela toma um susto muito grande. Ela larga o braço lá no chão e aí cai e ela fica muito assustada. E depois disso nós temos uma cena realmente grotesca. A Toru, ela tá no chão assustada, olhando em cima de uma pedra, um corpo masculino sem os braços, sem as pernas, sem a cabeça e até sem o próprio órgão sexual. Na página seguinte é mostrado pra gente um outro flashback ali, revelando o que de fato aconteceu com o torso. Depois que ele carregou ali a Toru, ele na verdade tinha o objetivo de levar ela para um campo florido. Esse era o mesmo objetivo que ele tinha lá quando ele era garoto, quando ele conheceu aquela garota que ele se apaixonou, mas infelizmente teve aquele final trágico que quem leu sabe muito bem do que eu tô falando. Ele ficou com isso até hoje, cara. E apesar de ele ter torturado bastante ali a Toru de forma violenta, ele se apaixonou por ela. Então no final das contas, ele queria levar ela para um campo florido, para poder mostrar as flores para ela. Por isso que durante aquele momento ali que ele carregou a Toru e ela ficava perguntando para onde é que estava sendo levada, ele insistia sem querer dizer que não podia falar para onde ia, porque no final das contas ele queria fazer uma surpresa para ela. E é nesse momento, chegando nesse campo florido, que a Toru desperta o seu lado psicótico e assassina o torso ali, rapidamente arrancando a cabeça dele com um único golpe. E depois que a Toru lembra de tudo isso que aconteceu, ela surta e perde totalmente a sanidade e começa a rir que nem uma desesperada mesmo, cara. E é nesse momento que é mostrado pra gente também uma das frases que pra mim é uma das frases mais icônicas de Tokyo Ghoul. As mentiras mais difíceis de uma pessoa suportar são aquelas que elas contam pra si mesma. E depois de tudo isso, na última página, a gente tem uma cena mostrando ali o Uri e ele tá diante daquele cadáver. Nesse momento, a Toru, ela já não tá mais ali, ela foi embora, tá apenas ali o cadáver do torso e ele fica assustado perguntando de quem é aquele cadáver, ao mesmo tempo em que pensa onde é que tá a Toru Mutsuki. E lá no finalzinho desse capítulo é mostrado o desfecho de tudo isso e mostra o que é que de fato foi feito com Karaoseki, que é conhecido como torso. Ele morreu com o resultado do retalhamento de sua cabeça e membros. Membros foram encontrados próximo ao corpo. A cabeça estava localizada não muito distante dele. Algum instrumento grosso foi inserido no orifício da vítima, vocês sabem muito bem o que é que eu tô falando, e além disso ele foi empurrado até o diafragma da vítima, rasgando a carne durante todo o caminho. O dano à cabeça da vítima foi especialmente severo, os globos oculares foram removidos, a língua foi cortada, o nariz arrancado e em seu lugar, o órgão sexual retalhado da vítima foi forçadamente inserido. A língua da vítima não foi encontrada em lugar algum, do relatório feito pelo Rank 2 Shigeru Yamakita. E é assim que acaba o capítulo 79 de Tokyo Ghoul Re,
o capítulo mais perturbador de todo o mangá. Agora, sério, eu preciso fazer um comentário aqui com vocês, cara. Nessa última página, nesse relato, mostra que a Toro, ela teve um sentimento muito forte de vingança. Mas não só de vingança contra o Tosu, ela teve um sentimento de vingança contra tudo aquilo que fez mal para ela desde quando ela era criança. Se algum especialista em psicologia ou psiquiatria ou qualquer outra área relacionada estiver assistindo esse vídeo e eu falar alguma besteira agora, me corrijam, por favor, e me perdoem também, mas eu acredito que, especialmente nessa parte onde diz que ela introduziu um objeto grosso lá naquele orifício do cara e ela pegou também um órgão sexual dele e foi forçadamente inserido, isso mostra que ela teve um sentimento muito forte ali de querer se vingar pelos abusos que ela sofreu quando ela era criança, porque ela sofreu abuso físico, o pai dela batia nela, às vezes afogava ela na banheira, e além disso ela sofreu abuso sexual também, cara. Então, psicologicamente falando, eu acredito que esses atos que ela cometeu aí com extrema violência é para mostrar o quanto ela estava querendo se vingar, fazer justiça a todas as agressões que ela sofreu, tanto física quanto sexuais, e tudo isso acaba explicando por que a Toru Mutsuki é quem ela é hoje. É uma pessoa totalmente instável, cara. Lá no finalzinho, a gente vê que ela tá tentando se tornar uma pessoa melhor, que ela tá tentando se redimir pelos erros que cometeu, mas até esse momento, ela teve diversos episódios ali de instabilidade mental, cara. Depois desse capítulo, cara, quem leu sabe muito bem do que eu tô falando, mas a Toru, ela se tornou uma pessoa totalmente instável, uma pessoa totalmente violenta. Quem leu sabe muito bem do que eu tô falando, uma pessoa insana e além disso forte pra caramba, né? Porque no final das contas é revelado que ela tava escondendo o verdadeiro poder dela. Então, velho, a Toru Mutsuki é um personagem pra mim que foi um dos mais bem escritos ali, porque se você perceber, ela tem algumas semelhanças até com o Kaneki, aquela questão do tapa-olho, a mudança ali na cor dos cabelos, a questão das torturas que ela sofreu, os surtos psicóticos. Então ela acaba tendo muitas semelhanças com o Kaneki e isso faz com que ela seja um personagem muito bem escrito, um personagem muito interessante. Obviamente eu não tô falando das coisas que ela fez que foram monstruosas, mas eu falo a forma que o autor criou o personagem, a forma que o autor se dedicou a escrever esse personagem, acrescentando detalhes incríveis. Ele fez um estudo psicológico muito grande para poder criar ela, cara. E eu acredito também que muita gente ficou surpresa com essa revelação aqui nesse capítulo. Aliás, quem assistiu o anime não viu isso porque isso não foi mostrado no anime, cara. E falando nisso, eu fiz até um vídeo, para você que não sabe, falando sobre alguns momentos que foram cortados ali do anime de Tokyo Ghoul, cara, que são momentos importantes, principalmente para os personagens, ou até para a própria história, pra gente entender melhor o mundo dos Ghouls. Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar um card aqui. E se você ainda não leu Tokyo Ghoul, mesmo você que já assistiu o anime, leia. Leia porque eu te garanto que vai ser uma outra experiência totalmente diferente, cara. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou até o final. E deixa aquele like aí para dar um apoio ao canal. Se inscreve também se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Fui!